Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, amados irmãos e irmãs em Cristo, finalizamos ontem à noite os 40 dias daquilo que seriam as 4 semanas mosaicas, a nossa grande Santa Quaresma. E como um descanso entre os 40 dias e a grande semana que se inicia, hoje temos como parada uma transição, como pit stop, para podermos renovar as nossas forças, para conseguirmos galgar os degraus finais para a Santa Paixão de Nosso Senhor e a sua gloriosíssima ressurreição. E é por isso que essa igreja sabiamente preparou entre a transição do jejum, que ontem à noite terminou, para aquilo que é a grande semana, esses 2 dias de transição no festas gêmeas, festas que são pares entre si, para que nós possamos nos encher de vigor máximo para aquilo que é a semana mais importante do ano, a grande semana. Para que todo atleta guarde o gás final para o último momento, assim a Santa Igreja cuida para que isso seja para nós uma realidade, através dessas 2 festas gêmeas que se completam, ou no dia de hoje a ressurreição de Lázaro, o sábado de Lázaro, e amanhã o domingo de Ramos. Falamos um pouco a respeito primeiro da festa de hoje, e complementemos amanhã no sermão do domingo de Ramos, aquilo que seria a conclusão dessa transição para a Semana Santa. O que vamos dizer hoje a respeito da ressurreição de Lázaro, queridos amados cristãos ortodoxos? Lázaro era um amigo do Senhor, como todos sabem, conhecido por aquele que ele muito amava. E o que acontece é que nossos santos padres nos deixam muitas explicações maravilhosas para os detalhes da festa de hoje. E primeiramente eu queria vos chamar para podermos mergulhar um pouco então naquilo que era o evento que estava hoje ocorrendo. Depois de toda a atenção que Nosso Senhor já havia competido para com os fariseus, tendo realizado infinitos milagres, aqueles que acreditavam nele mereciam serem fortalecidos de uma vez por todas, antes de ele subir para a sua paixão. E aqueles que nunca creram nele, e que mesmo com os milagres, suas obras e com suas maravilhas não creram e eram teimosos, para esses era necessário como a vergonha final. E a vitória final de Nosso Senhor sobre seus inimigos foi dada exatamente hoje, naquilo que era o sábado de Lázaro. E, da mesma maneira, para aqueles que fielmente o acompanharam nesses 3 anos e que seriam fortalecidos pela tragédia aparente que se ocorreria na sua paixão, para que fossem fortalecidos de ânimo, Nosso Senhor também selou essa fidelidade com o sábado de Lázaro. E o que ocorreu? O que ocorreu é que Nosso Senhor propositalmente, quando estava recolhido para além do Jordão, esperando o momento correto de subir para aquilo que seria a festa da Páscoa daquele ano, recebe a mensagem direto de Betânia, de que seu amigo Lázaro, filho de Simeão, o fariseu, do qual Nosso Senhor pregava a respeito das maravilhas do reino, e juntamente com seus filhos, Lázaro, Marta e Maria, esses 3 irmãos eram filhos de Simeão, aquele que Nosso Senhor também foi cear em sua casa, e nisso realizou conversas profundíssimas a respeito da ressurreição do Senhor, as quais também são narradas no Evangelho. E, portanto, Maria, Marta e Lázaro eram filhos de Simeão e escutavam essas maravilhas da pregação de Nosso Senhor a respeito dos mistérios da ressurreição. E eles todos, que eram membros da seita dos fariseus, ficaram maravilhados. Milagrosamente, Simeão realmente teve o seu coração aquebrantado, e Lázaro, que também era da seita dos fariseus, ficou maravilhado também com este anúncio de que a ressurreição era um fato. E aquele que mais creu na ressurreição, quando Nosso Senhor assim o proclamou, quem diria que iria provar disso antes mesmo da ressurreição geral? Assim Nosso Senhor recompensa aqueles que creem na ressurreição com maravilhas excepcionais. E é por isso que Lázaro ficou enfermo. Mas Nosso Senhor narrou, quando ele recebeu a notícia, que essa doença não era uma doença simples, uma doença corriqueira. Essa doença era para que a glória de Deus se manifestasse no momento oportuno. E então os emissários voltaram sem o Senhor. Afinal de contas, esperavam que na hora que dissessem Lázaro está doente, Nosso Senhor largaria tudo e correria para acompanhando, mas Nosso Senhor os despediu e disse que negativo, iria esperar. E a verdade é que Lázaro dormia. Depois vou vê-lo e despertaria ele. As pessoas não entenderam absolutamente nada. E Nosso Senhor, de propósito, atrasou-se 2 dias. Depois de 2 dias, aí se levantou e foi para Betânia, onde morava Lázaro, Maria e Marta, filhos de Simeão. E o que aconteceu? Aconteceu que esses 2 dias foram tardes demais, porque o que aconteceu é que Lázaro morreu. E ele profetizou isso, mostrando sua clara evidência aos discípulos. Lázaro dorme, irei despertá-lo. E acharam que Nosso Senhor dizia que Lázaro estava dormindo. Mas ele fala abertamente, não, vocês não entenderam, eu estou dizendo que Lázaro morreu. E então a sua clarividência, sua divindade foi manifestada, onde ele deu a profecia antecipando a verdade de que, antes mesmo de estar em Betânia, disse aos seus discípulos e apóstolos,
que Lázaro já havia falecido. Como nosso Senhor sabia disso, ele estava presente através de sua divindade. E é por isso que todos aqueles também são clarividentes, comungam do corpo de Cristo e passam a ter os mesmos dons que o próprio Cristo tem. Afinal de contas, Deus é o conhecedor de tudo, é onisciente, e para isso mostrou mais uma vez aos discípulos que ele, de fato, era o Messias. E quando vão se aproximando diante de Betânia, nosso Senhor para antes, no começo da cidade, e então toda a cidade foi anunciar rapidamente, primeiro a Marta, de que de fato nosso Senhor estava ali. E ela foi, antecipou-se, conversou com nosso Senhor, e nosso Senhor a cumprimentou, tratou de consolá-la, e naquele momento ela foi chamar a sua irmã. E quando chamou sua irmã Maria, que jazia chorando, recebendo os convidados, Maria rapidamente se arruma e sai para o encontro do Senhor. Por que será que o Senhor nesse momento não foi diretamente ao sepulcro? Ele parou e tampouco não foi à casa da família de Simeão com seus 3 irmãos, um já falecido Lázaro. Ele esperou nas portas da cidade. Por qual objetivo? Para atrair como por uma isca todos os seus inimigos e curiosos diante das portas da cidade. Para que o milagre fosse ainda muito mais glorioso e envergonhasse muito mais os seus inimigos. E ao mesmo tempo, glorificasse mais ainda os seus fiéis companheiros. Agora, paremos aqui e meditemos. Por que nosso Senhor utilizou dessa estratégia nesse milagre? E os outros milagres, nós vemos que até quando ele ressuscitou as primeiras 2 ressurreições, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, nosso Senhor foi muito discreto nisso. Primeiramente, quando em relação à filha de Jairo, ele levou apenas Pedro, Tiago e João, seus discípulos mais íntimos, e ainda ordenou que não eram para contar a respeito disso, dessa manifestação da ressurreição, do poder dele sobre até a vida e a morte. Depois, quando ele ressuscitou também o filho da viúva, nosso Senhor discretamente foi direto, por acaso, providencialmente, claro, falando, se deparou com o funeral já fora da cidade, sem multidão, sem nada. Imagina uma viúva, já não tinha praticamente ninguém que a acompanhasse. Viúva e havia perdido seu filho único agora, praticamente estava solitária, mas discretamente também tocou o caixão, o esquife, e automaticamente a criança levantou. A ambos os casos, nosso Senhor confirmou que não era um falso milagre, mandando que comessem. A menina, nosso Senhor mandou que comesse carne, e a menina também que desse algo de comer, para provar que aquele que come está vivo, não era uma ilusão, não era um falso milagre, não era simplesmente algum tipo de feitiçaria que nosso Senhor havia utilizado. Portanto, nossos santos padres continuam a nos dizer a respeito dos segredos que a ressurreição de Lázaro causa para nós, e as diferenças que essa ressurreição tem a respeito das 2 primeiras ressurreições da filha de Jairo e da filha da viúva de Naim. Ainda que, dizem nossos santos padres, muito possivelmente, nosso Senhor realizou muito mais outras ressurreições ao longo de sua caminhada, mas as que são narradas no Evangelho são essas 2, porque são as suficientes, vamos dizer assim, mas muito provavelmente nosso Senhor realizou outras ressurreições. Então vemos que há aqui uma diferença muito grande nesse milagre. A primeira é a maneira como nosso Senhor arrumou as coisas. E a segunda, a característica da ressurreição. Vamos primeiramente analisar a questão das disposições que nosso Senhor fez para realizar esse milagre, diferentemente dos 2 narrados no Evangelho. Em primeiro local, como eu dizia, houve uma descrição das 2 primeiras ressurreições, mas nessa nosso Senhor atrai a multidão para fora da cidade de propósito. E quando ele vai ao sepulcro, todos estão indo acompanhando. Tanto aqueles que estão vendo que nosso Senhor irá consolar essas irmãs, porque estavam na expectativa de que algo ele faria, como ele consolaria. Tanto que alguns até clamaram, aquele que abriu os olhos do cego não pode também abrir o ventre da morte e sacar Lázaro. Outros, seus inimigos, estavam curiosos para ver o que finalmente ele faria. Afinal de contas, já estavam sedentos de uma oportunidade para matá-lo e estavam observando que mais nosso Senhor poderia fazer, tendo a audácia de subir ainda nesse ano para a Páscoa. E reunindo seus amigos e inimigos em uma só multidão, de propósito, quando Maria vai ao seu encontro, e então faz aquela prece maravilhosa: Senhor, se tu tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E nosso Senhor se comoveu grandemente e chorou, mostrando aí a sua natureza humana, que era verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem. Amava e queria e sentiu compaixão em relação às irmãs Maria e Marta, vendo a fé que elas tinham, que ele podia ressuscitar de fato. Ainda que acreditavam que teriam que aguardar a ressurreição geral para que nosso Senhor pudesse um dia vir a ressuscitar Lázaro. Não pediram tampouco nada a respeito de que ele fosse ressuscitar naquele momento. Apenas tinham fé de que se ele estivesse ali antes, pelo seu poder, essa enfermidade teria sido curada. E a multidão, também vendo a comoção da irmã,
grita comovida. Se esse homem realmente estivesse aqui, aquele que abriu os olhos dos cegos, deu audição aos surdos, e ressuscitou até outros, não poderia também ter ele, não poderia ele agora vir e ressuscitar Lázaro? A multidão, pelo menos uma pequena parcela, manifestava fé em nosso Senhor. E não há nada mais que comove a Deus, não há nada que faça mais o coração de Deus até estremecer do que quando vê fé por parte de suas criaturas. E então, naquele momento, vemos que nosso Senhor, de propósito, colocou-se de uma maneira extremamente, vamos dizer assim, exposta diante de uma multidão, com a finalidade de selar o seu último dos seus grandes milagres, como o maior de seus milagres. É por isso que aqui a disposição foi contrária aos outros milagres, outras disposições. Quantas vezes nosso Senhor curava as pessoas e despedia elas dizendo: vá em paz e não conte a ninguém sobre o ocorrido. Por quê, meus amados queridos ortodoxos? Porque a fé que nosso Senhor requer nele, ele não deseja de maneira alguma, e ele abomina, e ele mesmo rejeita, rechaça, quando a pessoa o segue por causa de seus milagres. É por isso que em toda a sua vida terrena, até esse momento, ele teve descrição, porque o Senhor não quer, não deseja e não tem interesse algum de que ninguém siga-o por milagres. Isso abomina a mente de Deus. E qual é a maneira então que nós deveríamos seguir a Deus e por que deveríamos seguir a Deus? Como eu dizia, aquilo que mais agrada a Deus é a fé. Quando ele vê fé em uma criatura, ele se regozija. E, portanto, qual é a verdadeira origem da fé? Nosso Senhor protegia as pessoas de não verem seus milagres, porque ele não queria que ninguém o seguisse por causa dos seus milagres, porque ele sabe muito bem que quando alguém segue ele, tendo fé nele, por causa dos seus milagres, esta fé é uma fé fraca, uma fé mole, uma fé que não dura. E nosso Senhor não quer que nenhum de nós tenha fé fraca dele. Ele quer que tenhamos uma fé firme, sólida. E então, chegamos à seguinte conclusão. O motivo pelo qual nosso Senhor preparou, até esse momento, que todos os seus milagres eram discretos, mas de propósito neste manifesta o seu poder publicamente, porque agora ele queria selar todos os seus milagres com o maior de seus milagres. Porque o maior dos milagres que Cristo realizou foi o de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Antes da ressurreição de Lázaro, o maior milagre que nosso Senhor havia feito foi o de plasmar, fabricar do barro, do zero, olhos para o cego de nascença. Afinal de contas, vocês sabem, e veremos nos domingos pascais, que o cego de nascença não é que nasceu com problemas de nascença na vista, ele nasceu sem olhos. Suas cavidades tinham ausência do órgão ocular, e por isso estavam vazios, e ele plasmou do barro e cuspiu, modelou bolinhas de barro, abriu os olhos, inseriu bolotas de barro, e depois, quando mandou que o cego lavasse seus olhos, plasmou olhos para aquele que nasceu sem olhos. E até aí os fariseus estavam impactadíssimos, porque já não podiam mais negar que ele era o Criador. Afinal de contas, quem criou Adão do barro? Somente o próprio Criador. E que nenhum profeta jamais tinha poder de do barro fazer algum órgão. É por isso que o maior milagre de Cristo até aí havia sido a cura do cego de nascença, plasmando do barro, da saliva e, através da água, olhos para aquele que nasceu sem olhos. Mas agora nosso Senhor havia preparado um milagre sem precedentes, maior do que as duas ressurreições, iria selar para aqueles que foram fiéis, ainda até agora, e envergonhar os seus inimigos com o maior dos seus milagres, a ressurreição do morto de 4 dias. E voltando no raciocínio, antes de concluirmos a diferença dessa ressurreição para as outras duas primeiras ressurreições, qual é então a origem da fé? Se uma fé que é originada por milagres é uma fé mole, é uma fé completamente desprovida daquilo que é a verdadeira solidez da fé em nosso Senhor, qual é a verdadeira origem dos milagres? Da fé, perdão, se não são os milagres. E aqui, que meus amados queridos cristãos ortodoxos, nossos santos teófilos padres nos ensinam que a origem da fé realmente não são os milagres. Quando alguém pensa que tem fé, ou segue no Senhor por causa de milagres, quando vier a primeira provação, quando vier as tribulações, não terá nada de firmeza. Assim como tempestades varrem a sujeira do chão, assim também a fé que é baseada em milagres é uma fé que, quando se depara com aquilo que são as provações e as intempéries da vida, se torna completamente uma fé mole, desprovida de tudo aquilo que é a firmeza em nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo.
Portanto, se isso é o que ocorre para nós, qual é a origem da fé? E a origem da fé, segundo os santos padres, trata-se de que a palavra de Deus, que é viva e dotada de poder e espírito, tem para nós o seguinte resultado quando atua no coração de um homem. Produz fé. É disso que nós estamos falando. Isso é a verdadeira fé. Quando o homem que tem um coração preparado para tal, quando escuta a palavra de Deus, nesse coração, algo semelhante a esta mesma palavra, encontra em si uma semelhança, e daí nasce a fé. É isso que significa a virtude da fé. Não um sentimento, não uma disposição, por acaso, emocional ou mental, que nasce por ter feito alguém fazer milagres. Mas sim, é um produto originado da energia criada de Deus, de sua palavra eterna, de sua sabedoria e luz, que quando encontra, sendo ela uma espada de dois gumes, penetra no homem e encontra algo semelhante a ele, aí produz fé. Portanto, a origem da fé não são milagres, mas sim a escuta da palavra de Deus, que é Espírito e vida. Nós vemos que isso é tão verdadeiro que Nosso Senhor, pronto do Evangelho, quando chega um momento onde anuncia que quem não comer minha carne, não beber meu sangue, não pode ter a vida eterna, não há vida em quem não come meu corpo e não bebe meu sangue, a maioria de sua multidão que lhe seguiu e abandonou. E naquele momento ele provoca exatamente os discípulos e diz: não quereis vós também ir com eles? E Pedro diz aquelas maravilhosas palavras de sua confissão de fé, típica de Pedro: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos escutar palavras de vida eterna? Pedro não diz: para quem iremos? Me ver alguém que ressuscite mortos, como o Senhor faz. Para onde iremos? Para ter alguém que nos multiplique os pães, como o Senhor nos fez. Alguém que nos dê comida, alguém que nos dê bebida, alguém que nos dê veste, alguém que nos ressuscite os mortos. Não, isso não era de interesse absoluto de Pedro. Ele disse: para quem iremos? Com a finalidade de que escutemos palavras de vida eterna. Por isso que Pedro e seus discípulos seguiam Nosso Senhor. Não pelos seus milagres, mas simplesmente pela fé que era originada neles, da escuta da palavra de Deus, que é eterna e a poder. É por isso que aqui está a origem da fé, meus amados cristãos, e por isso Nosso Senhor protegeu com toda a descrição, até esse momento agora crucial, de que ele não queria que ninguém o seguisse por seus milagres, e foi bastante discreto e clínico nisso. Agora chegou o momento crucial, agora chegou o momento onde era necessário e começar a anunciar o Hades, como nós lemos naqueles maravilhosos hinos que celebramos na festa da vigília de ontem, na leitura do cânon. Eis que os fundamentos do Hades começaram a estremecer. Eis que o estômago da baleia começou a passar por enjoo, sabendo que teria que vomitar uma alma, com antecipação daquilo que seria todas as almas. E é por isso que Nosso Senhor, nesse momento crucial, agora já não tem interesse, já não importa mais em ser discreto. Agora, ao contrário, a glória de Deus deveria se manifestar encerrando os seus milagres, com o maior de seus milagres, superando até mesmo o milagre do céu de nascença. Porque até as duas ressurreições foram distintas. E aqui vejamos primeiro, qual foi a diferença das duas ressurreições narradas no Evangelho e a ressurreição de Lázaro. No caso da filha de Jairo, havia imediatamente como que dormido, ou seja, a corrupção e a morte não haviam tido tempo de tocá-la praticamente nada. Assim que ela adoeceu e morreu, Nosso Senhor imediatamente entrou no quarto e disse: menina, levanta. Então ela morreu, de fato, mas sua alma passou em pequenos segundos, minutos no Hades. E o seu corpo não beirou a corrupção de maneira alguma. Minimamente, digamos assim. No caso da ressurreição do filho da viúva de Naim, a corrupção havia um pouco mais gradualmente apoderado-se do corpo do menino, porque o menino já estava indo ser enterrado. Já não foi uma ressurreição imediata. Mas o Senhor aumentou o grau de sua manifestação de seu poder, até onde esse homem dominaria a morte? Esse Deus homem. Primeiro, assim que houve uma morte, a morte foi curada como se fosse apenas um sonho. Depois a morte manifestou um certo poder, um pouco maior, arrastando o menino para o funeral. E Nosso Senhor mostrou que até mesmo alguém que já estava num caixão, também ele tinha o poder de que voltasse à vida. Foi dando como que gradualmente injeções de fé, de que ele era o Senhor da vida e da morte. E por último, agora para qualquer limite de esperança humana. Um homem que já havia morrido há 4 dias, que a própria irmã disse: Senhor, já fede. Não é conveniente, talvez, que o Senhor mande venerá-lo.
Afinal de contas, ela achava que Nosso Senhor havia mandado abrir a pedra, não para ressuscitá-lo, mas que amava tanto Lázaro, que queria prestar os seus últimos sentimentos, até mesmo a ele já enterrado. É isso que a Marta pensava. E por isso ela disse: Senhor, já fede. Entretanto, Nosso Senhor, de propósito, tendo reunido os seus inimigos e os seus fiéis amigos até esse momento crucial, preparou o melhor de seu poder para esse momento crucial antes de subir para a sua morte, paixão e ressurreição. Para além de qualquer esperança humana, tendo o Hades já tomado conta do corpo, uma vez que o salário do pecado é a morte, Lázaro não só morreu, como até mesmo a degradação, a decomposição de seus elementos já estava em curso e adiantada, ao ponto de degradação, decomposição, putrefação estava já ocorrendo, sendo esse o poderio da morte dentro de nossa natureza humana, e esse é o destino de todos nós, queridos amados cristãos ortodoxos. Mas para qualquer limite de esperança humana, nós se mostrou que ele é exatamente isso. A cura para qualquer desesperança, a cura para qualquer morte. E agora ressuscitou Lázaro, revertendo com o poder de sua palavra. Bastou que ele dissesse: Lázaro, sai! E o poder da corrupção reverteu-se. E o morto de 4 dias regenerou-se. A corrupção regrediu. E sua alma teve que ser... Os ferrolhos do inferno foram sacudidos. Os fundamentos do Hades tiveram que ser abalados. E a baleia, contra a sua vontade, com enjoo, teve que vomitar a alma de Lázaro. E quando a alma volta ao corpo, o corpo foi regenerado e ressuscitado. E esse foi o maior dos milagres de Cristo, não podendo nem ser comparado nem a fabricar olhos para os cegos de nascença, nem tampouco às 2 primeiras ressurreições que Nosso Senhor havia realizado para a filha do Avião de Naim, que já ia no funeral, e para a filha de Jairo, que havia acabado de dormir. Já não mais na descrição, mas na multidão. Já não mais em uma morte imediata, mas numa morte adiantada, Nosso Senhor reverteu o poder da morte. E esse foi o maior dos milagres de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, enquanto estava em sua pregação terrena, manifestando agora o seu poder sobre a vida e sobre a morte. Entretanto, eu disse que os milagres de Nosso Senhor tiveram o seu ápice, o seu cume, naquilo que era exatamente a ressurreição de Lázaro. E concluímos que a origem da fé não são milagres. A origem da fé é a escuta da palavra de Deus por um coração sofrido e preparado para encontrar algo semelhante dessa palavra em si mesmo. E assim que seguirá Nosso Senhor até o fim. Não por milagres, mas pelas palavras de vida eterna que são espírito e vida. São alimento, são fôlego. É o nosso próprio alimento, os mandamentos são nosso deleite. Sem os mandamentos nós não temos como nem mesmo se imaginar que estamos tendo algum tipo de vida. Mas, com exceção de um milagre, ainda existe um milagre de Nosso Senhor que supera o maior dos milagres de Cristo, chamado a ressurreição de Lázaro, com exceção de um. Ainda há um que Nosso Senhor realizou, que é maior do que a ressurreição de Lázaro. E esse milagre, meus amados cristãos ortodoxos, é a sua mesmíssima e próxima e própria ressurreição. E agora, tendo dito a diferença entre as ressurreições já apresentadas no Evangelho e a ressurreição de Lázaro, vamos um pouco falar agora qual é a diferença entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de nosso Senhor. Porque ânimo, coragem e vigor, nós estamos nas beiras da Semana Santa. Já não teremos nem tempo de voltar a reclamar esses segredos sobre a ressurreição de Cristo, porque na própria dia de Páscoa não há nem tempo para dar essas explicações detalhadas. É por isso que a Santa Igreja adiantou a prenúncia daquilo que é a ressurreição de Cristo nesse sábado de hoje. Porque a partir de agora não temos mais tempo. A vigília de hoje é densa, o domingo de Ramos é denso, a Semana Santa é corrida, e a própria Páscoa não é feita para ser explicada, é para ser vivida naquela noite, e por isso os sermões não têm obrigação de explicar o que é a ressurreição. Apenas temos que vivê-la naquele dia, mergulhar nela, terríveis, malditos pecadores que somos. Mas agora é o momento de finalmente refletirmos com antecipação da Páscoa, que daqui a uma semana estaremos celebrando. Finalmente, o que é a Páscoa? E o que é a diferença entre a ressurreição de Nosso Senhor e a ressurreição de Lázaro? Meus amados queridos cristãos ortodoxos, com grande vigor e ânimo, atentemos para o seguinte: que grande alegria começa para nós nesse dia de hoje, que grande força, que salário o Criador começa a pagar a nós que jejuamos, que sofremos,
que não sabemos nem como chegamos aqui diante de tantas provações e tristezas que abalam um cristão que está jejuando e mantendo-se no máximo que pode contra as loucuras que os demônios nos colocam, contra nossas provações, contra nossas dificuldades. Mas hoje começa o pago do salário para aqueles que jejuaram e foram firmes na Igreja Ortodoxa. Começar a contemplar com os olhos espirituais que vão se abrindo devido ao jejum e às prostrações de oração, uma capacidade superior de inteligência, de ir vivendo os mistérios da ressurreição, caso não quebrar o jejum, caso foram fiéis aos mandamentos, a partir de hoje começa a ganhar um dom de provar a ressurreição, não por palavras, não por sermões, mas por uma alegria pascal, que começa agora. E, portanto, vamos avançar para as explicações. Qual é, então, a diferença entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Nosso Senhor? Como já foi dito em homilias recentes, durante a Quaresma, Nosso Senhor era alguém que era igual a nós em tudo, com exceção do pecado. Se o salário do pecado é a morte, e Nosso Senhor não tinha pecado, a morte não poderia ter poder sobre ele, portanto, a corrupção, de maneira alguma, tocaria Nosso Senhor, jamais, é impossível. A corrupção não pode tocar aquele que não tem pecado, porque a morte e os aguilhões do Hades só têm poder sobre aquele que pecou, e então o ferrolho, a ferramenta e o aguilhão que o Hades tem como cutucar aqueles que pecam é a morte. E a morte vai chegando devagar antes de enviando a corrupção. É por isso que nós vamos ficando velhos, nossa memória enfraquece, a nossa força vai se esvanecendo, a nossa beleza se vai, e todos nós vamos estar feios, velhos, caducos. O nosso vigor vai embora, a nossa beleza hoje é como a flor do campo, ela nasce na mesma noite, à tarde já está murcha, e toda a nossa vida é como um segundo. E não vale nada. A única coisa que importa é a ressurreição. Portanto, a ressurreição de Nosso Senhor era iminente e óbvia, porque a corrupção não poderia nem tocar o seu corpo. E então, a primeira diferença entre a ressurreição de Nosso Senhor e de Lázaro é que Lázaro, quando morreu, antes de Nosso Senhor chegar nesses 4 dias, houve um poder acelerador de sua decomposição, de sua putrefação, porque a corrupção tem poder por aquele que pecou e só não pecou, Nosso Senhor. Então a primeira diferença da ressurreição de Lázaro e de Nosso Senhor é que antes de ambos levantarem-se dos mortos, Nosso Senhor, de maneira alguma e nem um segundo nesses 3 dias que estava em seu sepulcro, nada, nem uma só célula, nem uma só molécula se desintegrou ou se despregou de sua hipóstase. Por quê? Porque a sua natureza divina é inseparável de sua natureza humana. E ainda que estava deitado no sepulcro como morto, sua pessoa humana é inseparável da divina. E, portanto, ele que estava no sepulcro com o corpo, sua alma no Hades, sua alma também ao mesmo tempo como ladrão no paraíso. Sua divindade nunca deixou de ser do Pai. E sua divindade nunca deixou de ser do Pai. E sua divindade e humanidade são inseparáveis. É óbvio que enquanto esteve 3 dias, nada de corrupção afetou o corpo de Nosso Senhor. Nem uma só molécula se desintegrou, nem uma só célula envelheceu. Nada em relação ao poder do Hades e da morte e da corrupção poderia sequer tocar o corpo de Nosso Senhor. Porque aquele que não tem pecado, a morte não tem como ter poder. Então a primeira diferença é que enquanto estava guardando ambos os corpos da ressurreição, Lázaro ficou putrefado devido à corrupção, que tem poder por aquele que pecou, pois o salário do pecado é a morte. Mas para aquele que não tem pecado, a corrupção também não tem como atuar. E portanto, quando o Senhor ressuscita, o seu corpo estava completamente incorrupto e seria um dano. Mas quando nosso Senhor ressuscita, ele ressuscitou para uma ressurreição de vida eterna. E Lázaro ressuscitou para uma ressurreição de vida eterna? Claro que não. A ressurreição de Lázaro para a vida eterna ainda está em curso e ainda aguarda dentro daquele templo em Chipre, na igreja de Larnaca, onde ele está até hoje aguardando a ressurreição. Significa que então, como dizia nosso padre Panteleimo, nosso senhor Panteleimo, que gostava tanto de vir visitar a Terra Santa, sempre enfatizava, dentre das pessoas que vivem, poucas talvez tenham a graça de Lázaro. Possuem 2 tumbas em lugares diferentes, cidades diferentes. É um dos poucos seres humanos que posso dizer que teve 2 sepulcros. Um em Betânia e o outro em Chipre. Afinal de contas, como você sabe pela tradição da igreja, quando Lázaro ressuscita, ele morre de novo. Mas quando ele morre, ele já estava em fuga da perseguição dos judeus e foi ordenado, após a ação de Nosso Senhor, como sagrado como bispo
da cidade de Sítion, da diocese de Chipre, a recém-formada igreja local católica e apostólica de Chipre teve como seu primeiro bispo, da cidade de Sítion, a diocese de Chipre. A igreja local católica apostólica de Chipre foi fundada pelos apóstolos através da pessoa de Lázaro. E seus paramentos, como seu homofora episcopal e seus punhos, foram tecidos, nada mais nada menos do que a Virgem Theotokos. Aonde está aqueles que negam a tradição? Agora, onde estão suas provas de que a igreja nunca teve hierarquia e igrejas fundadas na SES já com hierarquia e com a mesma organização que estamos? Esses paramentos não são vestes de palhaços, de teatros que estamos apenas simbolicamente fazendo performances teatrais. Como muitos que realmente não conhecem a tradição, acham que são paramentos até ridículos, como somos de palhaços fantasiados. Que não era necessário estar há 2000 anos depois de Nosso Senhor se vestindo com vestes. Isso não são vestes. Isso são mistérios. São armas poderosíssimas. É o que nos deixa dignos de celebrar os mistérios sem que morramos, sendo terríveis pecadores. É o que diferencia o homem laico de aquele que tem ordem presbiteral ou episcopal. De que tocando os santos mistérios não morramos. Terríveis pecadores que somos, abomináveis que somos. É o que nos faz proteger a nossa debilidade humana para que toquemos os mistérios do nosso Senhor. Para que aquilo que é ligado na terra seja também ligado no céu. Para aquilo que é desligado na terra também seja desligado no céu. O poder não é nosso de como ser humano, o poder vem dos mistérios. E os mistérios comunicam-se através também de nossas vestes, que são parte dos sacramentos, da ordem. E isso é a tradição comprovada. Porque quem pode negar? Quem pode negar que Lázaro estava morto e ressuscitou? Quem pode negar que foi enterrado 2 vezes? Uma em Betânia, que até hoje está conservada a sua tumba, e outra em Chipre. E para a glória de Deus, quando foram descobertas a sua tumba, daquilo que eram as escavações, já nos séculos adiantados para cá, foi descoberto que quando desenterraram das escavações, estava escrito com placas de mais de 2000 anos atrás, aquilo que é: aqui jaz Lázaro, o amigo do Senhor. Para comprovar que de fato uma pessoa existiu há mais de 2000 anos e teve 2 tumbas. E foi um bispo da igreja, quando fugiu da perseguição dos judeus. Portanto, nós vemos que a ressurreição de Lázaro não foi uma ressurreição para a vida eterna. Foi outra diferença, é que seu corpo estava corrupto e ressuscitou. A corrupção foi regredida, mas a sua ressurreição também não foi como a do nosso Senhor. Sua ressurreição foi a ressurreição de consolo, não de vida eterna. Porque nosso Senhor não realiza milagres, senão por um único motivo: para consolar as almas humanas. Porque, como já aprendemos aqui, nosso Senhor não gosta tampouco de realizar milagres, show business, como estamos acostumados hoje, das igrejas pentecostais, especialmente tanto católicas, romanas, me refiro, como evangélicas. Isso não é o Espírito de Santo. O Espírito Santo não faz nenhuma cura pública. Isso é ridículo, e sabe que é uma fé diabólica, uma fé que faz para enganar o povo e atraí-lo a uma sedução. Nosso Senhor atrai alguém pela palavra de Deus com poder. E esse poder da palavra de Deus só existe na Santa Igreja Ortodoxa. Fora dela apenas há ideias remotas sobre o que é a pregação de algum evangelho desconhecido. O poder real da ressurreição de Cristo através de sua palavra só é escutado na pregação patrística, com todos os pontos da santa tradição, que somente a Igreja Ortodoxa guarda sem tirar nada e também sem adicionar nada. E é por isso que quando escutamos a pregação ortodoxa, nosso coração vibra, acelera, porque reconhece algo que é eterno aí e verdadeiro. A pregação apostólica. É isso que é o poder da ressurreição de Cristo através de sua palavra. E é por isso que a ressurreição de Lázaro foi para uma segunda morte, onde ele morreu em Chipre. Mas a ressurreição do nosso Senhor foi definitiva. Como eu dizia, se até o seu corpo, a corrupção não pôde tocá-lo, porque ele não tinha pecado, também o Hades não poderia mantê-lo lá dentro. É que nosso Senhor pisoteou a morte pela morte ao atrair a morte ao seu corpo. Não é o caso de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado pelo poder do Senhor para consolo de Marta, Maria e da população que ali estava, e para selar com chave de ouro todos o seu rol de milagres. Porque nosso Senhor não quer que ninguém o siga por milagres, mas novamente pelo poder de sua palavra. E os milagres que foram realizados, todos foram por via de consolo, porque a natureza de Deus é essa, ele não resiste. Quando ele vê que alguém precisa ser consolado, sendo a sua mente paixão, misericórdia e amor,
Aí ele corre para consolar, e no consolo, às vezes, realiza milagres, com a finalidade de consolar as pessoas, consolar as almas. Não para fazer todo tipo de, vamos dizer assim, exibição de seu poder. Afinal de contas, Deus não necessita exibir poder nenhum, Ele já é o poder em si mesmo. E portanto, meus amados cristãos ortodoxos, se Lázaro ressuscitou, mas faleceu novamente, sua ressurreição foi apenas um milagre de consolo para suas irmãs, passados certos anos, ele novamente veio a óbito. Já Nosso Senhor não. Quando ele ressuscita, ressuscita por uma ressurreição definitiva, porque a corrupção não poderia tocá-lo, e tampouco o Hades poderia manter a sua alma por um tempo. Como eu dizia, foi uma isca para que sua alma pudesse descer à mansão dos mortos, e lá pudesse pregar o Evangelho às pessoas que estavam aguardando-o, desde a queda de Adão. Foi só por isso que Nosso Senhor escolheu este veículo de descer ao Hades, para atrair a morte para si, enganá-la, uma vez que ela uma vez havia enganado o homem no paraíso. E como a isca, a baleia engoliu. E quando ele chega dentro desse estômago, ele prega para todos aqueles que não o conheciam: eu sou o Messias. Pagãos, todos vocês, eu sou Deus. E se querem, podem ir comigo para a minha morada. E quanto a vocês, judeus de todos os tempos, antepassados do Senhor, finalmente contemplem aquilo que os profetas viram. Eu sou. E todos, se querem, vamos embora imediatamente. Esvaziou o Hades. Como diz a liturgia de São Basílio, sendo o primeiro em tudo, e tudo em todos, também encheu o Hades consigo, para que pudesse ser o primeiro em tudo e encher tudo com ele. E até o Hades, que era o lugar de obscuridade e morte, foi enchido com a luz e a vida da ressurreição, sendo destruído e nunca mais pôde vir a existir. Eis que o Hades explodiu. Eis que o inferno, onde está o teu poder, morte, onde está o teu aguilhão. E por isso Nosso Senhor pisoteou a morte com sua morte. Isso é muito diferente da ressurreição de Lázaro, que ressuscitou como consolo, mas sua ressurreição não havia aniquilado a morte. Como todo homem, ele havia que pagar a sua dívida. Como todos nós que pecamos, vamos pagar essa dívida de morrer definitivamente por um tempo. E essa foi a primeira morte de Lázaro, que foi aliviada, escapou da morte. Agora, Nosso Senhor não escapou da morte. Ele pisoteou a morte com sua morte e a aniquilou para sempre. Lázaro escapou uma vez, mas a segunda não, porque ele tinha que pagar ainda o seu débito, como nós vamos pagar o nosso um dia. Já Nosso Senhor não tinha débito nenhum a pagar. A corrupção não teve poder sobre ele, e tampouco a morte pôde mantê-lo, nem o Hades pôde contê-lo. E ele explodiu o Hades, o destruiu, o povoou com sua luz e seu poder e vida. E conforme a morte tocava a vida, a morte foi destruída pelo aquele que é o doador da vida. E isso é a Páscoa que celebraremos daqui a uma semana, e antecipada nessa maravilhosa figura de Lázaro, para selar com chave de ouro os milagres de Cristo, com modo dos seus milagres, com exceção de sua própria ressurreição, que estará em curso dentro de uma semana. E é por isso que a Santa Igreja nos preparou essas maravilhosas reflexões, uma semana antes, com essas festas gêmeas, que nós veremos a conclusão desta ressurreição. O que resultou esse milagre, nós veremos amanhã, no Domingo de Ramos, onde grandes mistérios foram resultantes dessa ressurreição de Lázaro. Mas isso fica para amanhã, meus amados cristãos ortodoxos. Refletindo sobre a ressurreição de Lázaro, pensamos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim como mostrou o seu poder gradual sobre a morte, sabemos que nossa situação é terrível, é pior do que a situação, por exemplo, da filha de Jairo. Alguns, basta que escutem nosso Senhor e se fazem santos, como por exemplo Antônio Grande, e só de escutar: eis que aquele que quiser ser perfeito, vende tudo, siga-me, foi o bastante para Antônio. Outros possuem um poder mais corrupto dentro de si mesmo, algumas paixões mais fortes, mas basta que o Senhor toque imediatamente com sua palavra, além de escutarem a palavra, quando o Senhor os toca no caixão de seu corpo morto e putrefado de paixões, basta que toquem, sejam batizados e comungam os santos mistérios, possuem vida abundante. E esses são muitos e muitos dos cristãos ortodoxos e dos santos de todas as eras, que assim que foram batizados e comeram os santos dons, foram completamente dotados de poder salvífico. Mas existem pessoas, como por exemplo eu mesmo, que não adianta escutarmos a palavra de Deus, não adianta comungar os seus mistérios, não tenho jeito, não tenho cura, nada pode frear as minhas paixões. E pessoas como nós, como eu em primeiro lugar, precisamos apelar para o poder do sábado de hoje. Não adianta que escutemos a palavra de Deus, nem que toquemos santos mistérios, nosso mal é terrível, a minha miséria é gananciosa demais para que apenas tocar o corpo de Cristo seja suficiente. É necessário então apelar
para o poder do sepulcro que anulou e pisoteou a morte e disse: Lázaro, sai. Somente essa palavra cheia de poder, somente o poder da explosão do sepulcro pode lidar com alguém como eu e como muitos dos cristãos ortodoxos que infelizmente possuem as mesmas doenças, as mesmas paixões incuráveis que eu também possuo, a impossibilidade de cura. Mas para nós resta uma coisa, uma confissão bem feita. E quando confessamos e apelamos e derramamos diante do Senhor, escutaremos talvez essa palavra imbatível que nosso Senhor diz: Lázaro, sai. João sai, Maria sai, Rubens sai, Maria sai, Arão sai, Raíssa sai, todos, isso é para todos nós. Saiamos da onde? Do inferno de nossas paixões. E então, com o poder da ressurreição de Cristo que venceu e pisoteou a morte, teremos então aquele milagre de que mesmo atados, mesmo ainda com a face coberta com um sudário, devido à nossa vergonha, mesmo devido aos nossos membros estarem amarrados, mesmo assim como Lázaro enfaixado caminhou com uma múmia, obedecendo ao nosso Senhor, porque não poderia conter-se nem no Hades, e nem as faixas funerárias poderia conter quando nosso Senhor proclama o seu poder de aniquilar a morte. Até os membros que estão enfaixados podem andar. E até uma face coberta com sudário pode reconhecer o poder da ressurreição. E quando o Senhor proclamar: Lázaro, sai, todos nós poderíamos então, tendo fé na ressurreição, tendo fé de que mesmo nós, sem cura e sem nenhum tipo de remédio, podemos adquirir a cura através da fé na ressurreição. Apelemos ao menos para isso, queridos amados cristãos ortodoxos. É o que eu tenho feito todos os anos. Nesse sábado de Lázaro, grande alegria, porque vemos que até nós podemos talvez ter esperança de também sermos curados de nossas paixões. Porque a palavra que venceu aniquilou a morte, se venceu a morte, pode vencer qualquer coisa. Inclusive o poder da morte em nós, que são as paixões que nos fazem pecar, para que tenham mais poder sobre nós e mais corrupção, e tenhamos mais, portanto, o poder da morte involucrado naquele que peca, e o salário do que peca é a morte. E quanto mais morte tem poder sobre nós, mais corrupção nós temos, e mais paixões, isso é um ciclo que não para. Mas quando escutamos a palavra: sai, Lázaro, todos nós somos, portanto, Lázaros. Porque quando fomos batizados, nós morremos uma vez, e ressuscitamos. Estamos aguardando que vamos morrer de novo. A alma, só que agora já não morre mais, porque foi ressuscitada pelo batismo. Mas o corpo um dia vai morrer. E portanto, podemos dizer que de certa maneira todo cristão ortodoxo batizado é um Lázaro. Por isso que a veste que se recebe quando uma pessoa é batizada chama-se lazaroma. Porque se diz exatamente que aquilo que a pessoa recebe a sua veste resplandecente do batismo é como foi revestido de um caráter de Lázaro. Lázaro, do hebraico, quer dizer, vem do radical Eliezer, que quer dizer Deus ajuda, o socorro de Deus. Peçamos pela intercessão de seu lado que Deus nos ajude, que Deus nos socorra, para que nos livre de todo o poder das paixões e da morte. E que, escutando aquelas palavras de nossa consciência, após confessarmos nossos pecados aos nossos pais espirituais, apelando para o poder da confissão, aí teremos aquelas maravilhosas palavras de que: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. É isso que nossos sacerdotes, nossos pais espirituais também farão para o nosso Senhor. Senhor, se estivesse aqui, essa alma não teria morrido. Socorre. E então o Senhor se comoverá. E perceberemos por uma teoria que cada vez que o sacerdote põe-nos as mãos e perdoa os nossos pecados, dá-nos a absolvição, escutamos dentro de nós um mistério rodando, funcionando, chamado: Lázaro, sai para fora. Mas antes vemos que até nosso Senhor também se comoveu e chorou, porque nós também estávamos intercedendo pelos nossos filhos espirituais. Então, vendo nossa fé, ele vai e ressuscita cada um conforme confessa e pode provar, então, a partir daí, gratuitamente, o poder da ressurreição de nosso Senhor, que cura qualquer alma. Portanto, não nos esqueçamos desses grandes mistérios que a festa de hoje, a ressurreição de Lázaro, o sábado de Lázaro nos ensina. Preparemos com armas e ramos e palmas nas mãos para festejarmos na vigília de hoje e na vigília de amanhã, essa maravilhosa entrada triunfal de nosso Senhor em Jerusalém. Que diz nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas orações de seu amigo Lázaro, cuja ressurreição hoje celebramos, e de todos os santos. Amém.